Olá, gente, tudo bem? Aqui professor Vinícius, tá? Infelizmente, as nossas aulas presenciais tiveram que ser paralisadas, né, por conta da pandemia, mas para que vocês não tenham um prejuízo maior, é, nós resolvemos ministrar as aulas de forma online, tá? Podem haver algumas falhas nestes primeiros momentos, porém, nós vamos trabalhar para que sejam sanadas, né? É um sistema novo, tanto para a gente, professor, quanto para vocês, alunos. Mas nós vamos nos adequar e vai dar tudo certo, ok? Essa vai ser a nossa primeira aula de filosofia e eu resolvi fazer uma revisão do assunto que a gente estava trabalhando, porque já tem um tempo que vocês estão fora da sala de aula, então a gente vai recapitular o que a gente já viu até aqui, beleza? Então vamos lá, vou estar passando aqui um slide para vocês. Só um momento. Está aqui o slide, certo? Vamos lá. O que a gente vai ver nessa aula, né? A gente vai ver uma introdução à filosofia, né? Vocês vão entender o que é a filosofia. Então vamos lá. Você já se perguntou, né? Você já se fez alguma pergunta? A gente se pega a cada momento, a todo momento, fazendo perguntas, né? Nós temos dúvidas, né? Você se pergunta, às vezes, por que o céu é azul? De onde vêm os bebês? O que acontece depois da morte? Né? Então, essas perguntas a gente vem se fazendo ao longo da nossa vida, né? E com o passar do tempo, nós vamos descobrindo as respostas. Nós vamos descobrindo as respostas para as nossas perguntas. Só que quanto mais o tempo passa, aumenta o número de perguntas que a gente se faz. Aumenta o número de dúvidas que a gente tem sobre vários aspectos, né? Essa é a curiosidade humana, gente. Nada escapa da curiosidade humana, né? São os fenômenos naturais, nós temos curiosidade sobre eles, sobre outros seres vivos, sobre o universo, né? Sobre objetos. Então, a gente tem curiosidade sobre muita coisa, né? A gente se faz muitas perguntas no decorrer da nossa vida. Né? Então, vamos lá. Assim como a curiosidade humana não possui limites, a filosofia também não. Né? A nossa curiosidade não possui limites. Né? Cada dia que passa, como eu já falei, a gente quer aprender coisa nova, a gente tem vontade de aprender coisa nova, aparece para a gente coisas novas, a gente vê objetos novos, teorias novas, várias outras coisas. E aí a gente tem curiosidade de saber sobre esses objetos e a nossa curiosidade não possui limites, porque sempre vão aparecer essas coisas novas, né? Então, próximo slide. Então, essa foi uma breve apresentação sobre filosofia e agora nós vamos adentrar um pouco mais a filosofia, tá? Então, vamos lá. O termo filosofia. O termo filosofia foi criado pelo filósofo e matemático Pitágoras. Oh, mas o que é filósofo? Filósofos são os amantes da sabedoria, né? Filósofos são os amantes da filosofia, os pesquisadores, né? Os pensadores. São aquelas pessoas que a todo momento se fazem perguntas e tentam achar as respostas, né? O que é filosofia? Não trata de um conjunto de saberes acabados em ideias únicas. Não, a filosofia não trata disso, né? Não são saberes acabados. A gente acabou de dizer que cada período da nossa vida vão aparecendo novas coisas para que a gente tenha dúvidas, tenha faça indagações sobre elas, né? Ao buscarmos respostas para uma determinada questão, né? Ao buscarem, perdão, muitos filósofos têm percepções distintas, discordando entre si, né? Então, muitos filósofos têm percepções distintas.
né? Eu e você, nós temos percepções distintas sobre um determinado assunto. Nós não pensamos iguais. Nós não pensamos igual, perdão. Né? Então, os filósofos também não. Então, hora ou outra, as opiniões deles divergem, né? E há sempre novas questões surgindo, né? A gente já falou, há sempre novas questões surgindo, né? Devido aos problemas que surgem em relação ao tempo histórico e ao momento político vigente. Então, sempre vão surgir novas questões, sempre. O que diferencia a filosofia de outros saberes? Vamos pegar um exemplo das ciências naturais. As ciências naturais estudam o ser humano, certo? Porém, as ciências naturais estudam o caráter biológico, né? Ele estuda o caráter físico do ser humano, né? Então, no caráter biológico, as ciências naturais estudam como um ser vivo vive, né? Isso é como um animal, como tantos outros, né? No caráter físico, ela é estudada como todos os outros objetos do mundo, né? Como, por exemplo, um copo que possui dimensões e massas, qual dimensões e massas possuem tal corpo, né? Então, assim, a filosofia ela se difere dos outros saberes, né? Nesse quesito. A abordagem nesse campo, né? No campo filosófico, ela pode ser de duas maneiras, né? Ela pode ser de forma universal, né? Levantando perguntas como para que servem as nossas emoções, né? O que determina esse ou aquele comportamento do ser humano, né? Quais são as estruturas mentais do ser humano, né? Então, ela refere-se a todos os seres humanos e a forma como eles se comportam, né? Sem levar em conta as diferenças entre eles, né? E ela também acontece de forma particular, né? A partir de casos específicos, né? Questionando a forma como cada um lida com o mundo, né? Por exemplo, por que o Alfredo é tímido? Como a Ana se comporta em um grupo de pessoas desconhecidas? Como eu me comporto em um grupo de pessoas desconhecidas, né? Por que Jorge tem medo de raios? Né? Então, o tratamento é dado a um indivíduo ou a um grupo específico, e não ao conjunto da humanidade, tá? E a psicologia, ela leva em conta os sentimentos, as emoções e os pensamentos do ser humano, que foi o que a gente viu agora há pouco, tá? E a filosofia? As perguntas para a filosofia, elas são de caráter global, tá, gente? As questões, elas são analisadas de modo geral, na tentativa de encontrar um fundamento principal de respondê-las, tá? A abordagem filosófica, ela se diferencia das outras por buscar suas respostas em todas as esferas do domínio humano, tá? Quais são as características próprias da filosofia? Né? Primeira característica, é um estudo de conjunto, né? A reflexão filosófica estuda seus temas de forma global, acabamos de falar, analisando todos os aspectos de um mesmo assunto. Significa que seu interesse recai sobre o todo dos seres humanos. A filosofia, a gente já falou lá no início, ela não encontra limites, tá? Ela não encontra limites. Os seus estudos e suas indagações se estendem a diversas áreas, né? Por exemplo, o que é o bem e o mal, ética e moral, estética, existência de Deus, a teoria do conhecimento, né? Então são vários campos, são várias áreas a que se estendem as indagações dos estudos da filosofia, tá? Características próprias da filosofia, mais uma. O estudo filosófico é rigoroso. O rigor é importante para a filosofia em dois sentidos, gente. Na definição dos conceitos e no discurso argumentativo. A filosofia é a arte de criar conceitos, tá? Em um texto filosófico, cada um dos termos
deve ter seu significado claro, evitando ambiguidades, para que o leitor consiga entender claramente o que está sendo dito, né? Todas as argumentações seja clara, para que todas as argumentações sejam claras e que cheguem em determinadas conclusões, tá? Mais uma característica da filosofia, né? A última. A filosofia é uma reflexão radical, ou seja, a filosofia ela procura um fundamento, né? Procura um fundamento de cada um dos campos do pensar e de cada um dos conceitos que ela trabalha. Ela investiga a fundo as características essenciais do ser humano, tá, gente? Então, nós vimos aqui que a filosofia ela não tem limite, né? Não tem limite para as indagações da filosofia. Nós vimos conceito de filosofia, nós vemos quem foi que criou o termo filosofia, e nós vimos as características próprias da filosofia, tá, gente? A atividade, eu vou deixar para vocês aí no grupo como que eu quero que vocês façam e me entreguem ela, tá? Então, tchau, tchau. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço a todos vocês pela atenção. Tenham boa tarde e tchau, gente.